Olá, pessoal, mais um Na Casa do Povo no Ar, o podcast, videocast da Câmara Municipal de Campinas, que toda semana conversa com um vereador ou uma vereadora falando da atividade parlamentar, posicionamento político e muito sobre a atuação. Hoje, quem está com a gente é o vereador Felipe Marchese, que vai lembrar um pouquinho desse último ano como parlamentar aqui na Câmara, mas como é de praxe, logo na abertura, eu vou fazer a minha áudio e autodescrição. Meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, o meu cabelo está na altura do pescoço, que eu cortei recentemente com umas mechas loiras. Hoje eu estou com uma blusa vermelha e por cima um vestido que ele tem uma frente única, como uma jardineira, preto, e aqui ao meu fundo eu tenho todo em preto, o estúdio do Na Casa do Povo, e à minha esquerda um televisor com o logotipo do nosso podcast Na Casa do Povo, em azul e branco. Vereador, seja bem-vindo e eu já o convido também a fazer a sua autodescrição. Olá, Mirna, cumprimentar todos os amigos que nos assistem pela TV Câmara. Mirna, estou à disposição, também vou fazer a minha descrição. Eu estou com um terno azul, camisa branca, de sapato social. Meu corte também de cabelo é um corte social, baixo. O senhor é um homem branco. Um homem branco. De cabelos castanhos, usa óculos, olhos castanhos também. Todos castanhos claros. É isso aí. Olha só, gente, a gente já recebeu aqui o vereador que contou sobre a sua história de vida, contou inclusive sobre como ele entrou na política depois da liderança comunitária que ele teve importantíssima na história dele. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse último ano como vereador, as ações, inclusive, políticas, principalmente por meio de documentos que a gente tem um trâmite legal que acontece via legislativo e também, claro, essa questão ele é do PSB, que hoje é um partido do governo, que nós temos aí o vice-prefeito, né, sendo do PSB, isso. E todas essas questões que permeiam a vereança. Vereador, primeiro eu gostaria que o senhor falasse, vou começar de trás para frente, nós estamos em um ano eleitoral, né, um ano em que muita gente teme por essa politização no sentido da gente pensar como se tivéssemos só dois polos, de direita e de esquerda. Eu queria que o senhor falasse como que a senhora acredita que a Câmara tem se posicionado, independente de outros níveis de política, como que tem sido para o senhor que tem essa experiência legislativa, mas esse ano em especial, que é um ano diferente? Mirna, a questão política hoje da Câmara é igual na sociedade, polarizou, né? Ou de um lado ou do outro lado. E nós vemos hoje muitos debates da nossa Câmara, dos vereadores, nesse sentido da polarização. Porém, a gente sabe que a população de nível cidade, ela precisa das ações da política para que os resultados possam chegar de forma mais efetiva na vida das pessoas. Sim. Eu vejo aqui na Câmara mesmo, às vezes muitos debates nacionais, muitas coisas que são discutidas, que até foge do nosso alcance como poder municipal e que ficam sendo debatidos aqui na Câmara. Logicamente que cada um tem um posicionamento, uns de direita, outros de esquerda, outros mais de centro. Correto. Né? E a gente vê que tudo isso vem se aflorando, chegando às eleições. Eu vejo que vai ficando algo assim muito competitivo, né? Natural, por ter a campanha daqui a alguns meses, está muito próximo. Sim. E vejo que isso só vai se intensificar. Então a gente precisa discutir, né? Saber o plano de governo de dos políticos que são candidatos, do que tem acontecido e, obviamente, no meu caso, eu prezo por princípios, pelo lado de centro-direita. Né? Outros casos já são mais de centro-esquerda, de esquerda, que é o debate que vem se aflorando mais no dia a dia aqui na Câmara Municipal. Então nós debatemos, defendemos aí os princípios
que nós temos, cristãos, aqui na Câmara Municipal de Campinas, e isso a gente leva para onde a gente pode levar. Então, da minha parte, este, né, é o meu posicionamento como político, como vereador, e acredito que cada um aqui também defende alguma classe, alguma questão política. Vereador, eu tenho conversado com vários parlamentares e a gente tem recentemente, nos últimos anos, esse é o nosso 3º ano de experiência de emendas impositivas, uma ferramenta legislativa que permite à Câmara fazer um direcionamento dentro do orçamento para demandas que são importantes para a cidade. Lembrando que elas respeitam aí uma legislação que diz o seguinte: 50% das emendas impositivas são destinadas à saúde, destes 50%, 60% vão para a saúde pública. E aí eu pergunto para o senhor hoje, como o senhor vê essa questão em Campinas e que no que diz respeito ao seu trabalho, como foi esse direcionamento quando a gente pensa na saúde da nossa cidade? Quando a gente fala de saúde, saúde tem que ser prioridade, né, no nosso município. Justamente a lei fala isso, né, que 50% das emendas nós temos que priorizar e destinar para a área da saúde. E é isso que nós temos feito. Então, no ano passado e esse ano, eu centralizei essa verba de 50%, que dá quase 2 milhões por ano. Eu destinei tudo para a UPA São José, que é um recurso alto, que iniciou e está em reforma, a UPA São José. Nós iniciamos em toda a parte estrutural, de parte elétrica. Estou acompanhando a obra em todos os seus detalhes. Então, eu vi o projeto quando foi aprovado, né, até por conta de eu enviar essa verba, eu tenho que acompanhar todos os detalhes para saber o que estão fazendo. É porque ela não parou de atender, inclusive, Exato, né, vereador? É igual você trocar um pneu de um carro andando, né? Você sabe que recentemente a minha irmã teve uma questão de queimadura e nós levamos ela lá na UPA. Olha aí. E aí eu vi que eles colocaram aquela tenda puxadinho ali ao lado para as pessoas aguardarem, mas independente disso, teve o atendimento. Atende, inclusive, eu lembro que no momento estava chegando uma pessoa que tinha passado mal no aeroporto de Viracopos, que também é direcionado para essa unidade. É uma UPA que atende hoje mais de 200 mil pessoas, então são milhares de pessoas na região. Quando se trata de urgência e emergência, ela procura a UPA, que é ali mais próximo da residência, é um local de mais fácil acesso para a população, do que ela ir no hospital, lá no Hospital Ouro Verde, por exemplo, que já fica um pouquinho mais longe, ou no Hospital do Marugate, né? É um pouco mais longe. Então acaba facilitando esse primeiro atendimento na UPA, que é de fundamental importância. Então eu priorizei essa verba minha, então foi feita toda essa parte na primeira etapa, o aumento da recepção, também a climatização que não tinha, as pessoas reclamavam muito, ligava que vereador tem que pôr pelo menos um ventilador lá na recepção, e não pode, né, porque as pessoas chegam doentes, enfermas, né, naquele local e pode proliferar ali mais bactérias. Então o ventilador era algo que não poderíamos colocar. E não tínhamos a parte elétrica e muito menos ar-condicionado. Sim. Então tudo isso foi colocado nessa obra e está sendo... está já na parte final dessa primeira etapa, de quase de R$ 1.500.000. E agora terá uma segunda etapa, que é a parte mais interna ainda, que vai começar na parte de urgência e emergência, nas salas de urgência e emergência, que também nós estaremos ampliando o leito dessa área. Sim. Então, nós estamos, em alguns pontos, fazendo os ajustes e aproveitando para ampliar alguns ambientes que são necessários para a utilização no seu dia a dia. Então, é uma obra muito importante para aquela região, que é a minha região, então eu sempre falo para a nossa região, né, que tem atendido milhares de pessoas, que vai fazer toda a diferença na vida daquela população. Sim, e sempre que a gente pensa, inclusive, na emenda impositiva, que é uma das ferramentas, os vereadores também têm as chamadas indicações, que aí, durante o ano, eles vão também apresentando esse documento à prefeitura com as demandas daquela região. E eu vi aqui, inclusive, que o senhor, dentro desse escopo, indica também a ampliação, porque um documento ele vai apoiando o outro, reforçando essa necessidade, é isso, vereador? Exatamente.
as indicações, elas chegam para nós, né, de diversas formas, que a gente ouve a população, e nós vamos aí usando essa ferramenta de indicações para o Poder Executivo e para os órgãos competentes. Sim. Então, na área da saúde também, tem muitas indicações que chegam para nós, que a gente não tem emenda para tudo, né? Então, a gente vai, faz reunião na secretaria, vai na diretoria da Rede Marugate, que administra, né, a urgência, a emergência da cidade, e ali a gente leva essas diversas demandas e a gente cobra, ó, dá para ser feito isso, aquilo, tanto na área da saúde como das diversas secretarias municipais. Então o papel do vereador também é de fiscalizar, de saber como o que está acontecendo naquelas secretarias, os contratos, também as indicações, tudo que chega para nós a gente tenta de alguma forma encaminhar e saber o que está acontecendo. Vereador, agora a gente vai falar um pouquinho de esporte, porque bem perto ali da UPA São José, a gente tem o Jardim do Lago, e aqui, olha, eu recebi um material de que foi destinada uma emenda de aproximadamente R$500 mil no ano passado para a revitalização toda da Praça Antônio Mota Barreto, com inclusive a implantação da areninha, que o vereador vai lembrar a gente, quem não sabe o que é areninha, o que é, porque às vezes você tem uma aí perto da sua casa e nem imagina que se dá esse nome. Eu queria que o senhor explicasse o que foi feito ali quando a gente pensa em esporte e lazer. A gente sabe que o esporte é muito importante, né? E conscientiza muito a questões aí mais populacional dos bairros mais carentes. A gente sabe da importância que é o esporte nas comunidades. Então a gente manda também verba para a Secretaria do Esporte para a gente levar mais lazer e mais esporte para as crianças, para os adolescentes e também para os adultos. E nós enviamos essa areninha. O que é a areninha? É o campo sintético, é um projeto que já tem pronto, que a gente envia lá aproximadamente R$500 mil, que essa empresa vai lá terceirizada, que é contratada pela Secretaria do Esporte, e implanta uma quadra 3x3, que é aquele basquete de rua, Sim. E também o campo sintético, o campo de futebol sintético, que tem as arquibancadas na lateral. Então é um projeto muito bonito, que é entregue pela Secretaria do Esporte e que tem sido um sucesso nos bairros. A população, quando vê a implantação dessa areninha, todos elogiam, né? E geralmente, não sei se é o caso dessa praça, mas geralmente a gente tem também, bem próximo a esses espaços, os equipamentos de ginástica para a terceira idade. É implantado. E também tudo ali para, quer dizer, atende do pequeno ao idoso. Exatamente. Academia ao ar livre, playground para as crianças, aí completa toda a praça, né? Sim. Fica um local assim maravilhoso para que as famílias possam frequentar, levar os seus filhos. E como eu disse, é para adultos também. Então, à noite pode ser que tenha lá um jogo adulto no campo sintético, um adulto brincando ali no basquete. Por quê? É para todos, né? É uma praça completa e tem sido um sucesso. A cidade acertou. Eu quero até parabenizar o secretário Vanim, porque é um projeto que tem dado certo e todos aí têm aprovado esse projeto do esporte nos bairros. É um projeto maravilhoso. E isso aconteceu também lá na Praça João da Silva Prates, no São José? Lá foram colocadas quadras, mais quadras de areia e de grama. Tá. Então lá na praça, na região do São José, do Jardim das Bandeiras 2, também são 2 quadras, uma de futevôlei, que está na moda, né? O pessoal jogar vôlei, futevôlei à noite. Emenda impositiva também, vereador? Emenda impositiva também. Tá. Academia, 2 playgrounds foram colocados lá. É uma praça um pouco maior e que a gente conseguiu revitalizar de ponta a ponta, né, da rua. E mudou a cara daquela praça, porque era um ambiente muito feio, as pessoas jogavam entulhos naquele local, era todo cheio de mato, não tinha plantação, né, a grama. Quando você planta as gramas, fica tudo bonitinho, os taludes agora todos acertados, levando, né, mais dignidade para as pessoas que moram ali, para os vizinhos, com iluminação. Antigamente era um local muito escuro, agora com toda iluminação, com quadra, nós preenchemos aquele local com uma infraestrutura muito boa e vai dar também um resultado muito especial para aquelas crianças e adultos que utilizarem dessa praça. E a gente lembra, essas praças, elas são para uso da população
quem chega ali pode usar livremente. Com certeza, são praças públicas abertas, né, de domingo a domingo, e é até uma das reclamações dos vizinhos, né? As crianças não tinham, né? Elas querem, quando estão lá, querem brincar, querem jogar a bola, passa das 10, vai para as 11, agora tá fazendo muito barulho, né? Aí passa tá chegando as férias, inclusive. Então acontece que aí eles têm que entrar entre acordo entre eles, né? Para que isso possa ter uma convivência boa com as pessoas que querem utilizar a praça e também querem descansar, né? Vereador, a gente lembra que muitas vezes o parlamentar, ele é de Campinas, a gente tem as emendas impositivas que têm um valor, um limite, que é de acordo com o orçamento da cidade, mas também há uma interlocução do vereador com deputados estaduais, deputados federais, para também trazer verbas e até mudanças e pedidos para coisas que aconteçam na nossa cidade, obras, reformas e outras coisas. E eu vi que foi de iniciativa sua uma questão importante que está acontecendo ali na região do Jardim do Trevo, São Bernardo, ali, na São Luís do Paraitinga, e eu queria que o senhor falasse o que foi pedido, qual foi a sua articulação e o que foi conseguido ali para aquela região. Obras de infraestrutura, uma rua que estava abandonada há décadas, não é só uma rua, né? Tem um córrego que passa ali no meio dessa avenida. É um bairro quase no centro da cidade, ali no próximo ao Pissarrão, aquela igreja grandona, Jerusalém, né? Bem conhecida. E a gente sabe da importância que tem essa avenida para todos aqueles moradores, para toda aquela região, para toda aqueles comércios que tem ali, empresas, que inclusive pagam IPTU muito caro, e de uma infraestrutura que não chegava há décadas. Um local totalmente abandonado pelos órgãos públicos, só que era um projeto, Mirna, que não era algo que daria para fazer um paliativo, algo para ir resolvendo, né? Projeto caríssimo, porque é quase 1 quilômetro. É isso? Isso, aí é quase 1 quilômetro de rua e passa um córrego no meio. Sim. Né? E são 2 ruas, que tem inclusive o mesmo nome. Eles querem até que muda ali uma mão que possa até mudar o nome ali daquela rua, para ficar mais fácil. Mas é uma obra que custa quase 20 milhões de reais, que não daria para ser qualquer projeto. Então, foi feito. Então, nós buscamos um aporte, um financiamento do Finisa, do governo federal. Então, a prefeitura encaixou este projeto que foi aprovado lá em torno de 2022, do ano de 2023. Nós incluímos nesse financiamento para que essa obra pudesse acontecer hoje. Então, foi uma luta desde o meu primeiro mandato. Eu tenho trabalhado em cima disso, para incluir essa obra em algum financiamento, em alguma emenda, né? Mas emenda de deputado, veja só, uma obra de quase 20 milhões, precisaria ter pelo menos uns 30 deputados ajudando também. Sim, com certeza. Cada um mandando aí, né? Então foram duas coisas, a emenda de um deputado e, por outro lado, esse trabalho árduo político para que fosse incluído nessa linha de crédito. Nessa linha de crédito, pelo fato de o valor ser muito caro, e a prefeitura não ia conseguir executar uma obra dessa com recurso próprio. Correto. Então foi incluído no Finisa e já fizemos a ordem de serviço, a obra já vai começar e vai mudar a história daquele bairro, daquela região, daquelas empresas que tem ali, empresas importantíssimas da nossa cidade, que estão localizadas nesta rua e que agora terão mais dignidade e vão ver as coisas acontecendo de fato. Mas ali, para quem passa na São Luís do Paraitinga, vai, por exemplo, em direção ao Trevo, ou está voltando, que daria ali a entrada também, perto da IMA. Sim. Né? Ali, o que vai acontecer com o córrego? A ideia é asfaltar ou eles vai aterrar o córrego? Vai aterrar. Parte do córrego vai ser canalizado. Tá. Só lá em cima da rua, depois ali do bigode, do restaurante que tem ali, tá. Ali vai ter uma parte que ele vai ser feito muro de gabião. Que já tem uma praça ali, já tem uma praça. E descendo todo aquele pedaço ali das empresas,
vão ser canalizados. Tá. Então vai ficar uma área bem ampla, com canteiro central, bem Você organizado. sabe que eu fui assaltada ali o ano passado. Olha aí. E o rapaz, eu corri atrás, não façam isso, gente. E ele entrou naquele córrego para fugir com o meu Olha, celular. que coisa. E aí ele saiu lá no Pissarrão, Sim. porque por baixo da É um ligação local lá totalmente vulnerável. muito vulnerável. Sem iluminação, fica sujo, tem o córrego no meio. É um local horroroso, assustador, né? Sim, E sim. a gente tem brincado, ó, tira a foto enquanto tá tempo, a gente brincou lá na... Porque vai mudar completamente. Vai ser uma obra de revitalização que, inclusive, vai ajudar ali até no trânsito de todo o entorno ali. Sim. Provavelmente depois teremos algumas alterações no trânsito. Com né? certeza. Vai facilitar muito a vida dos moradores e levar aí o asfalto para essas empresas que há décadas estão aguardando. Então é uma obra muito importante do governo. Uma obra que o governo, a gente lutou muito, mas é o executivo, né, que vai executar através das secretarias do Barreiro. Aqui eu quero agradecer também por diversas reuniões que nós fizemos juntos para incluir esse programa nesse financiamento. Então tem aí a parceria, né, dos secretários, de todo o apoio do Vandão, que entendeu a importância desse projeto e conseguimos incluir nesse financiamento. E hoje vai ser uma realidade para os moradores do São Bernardo, do Jardim do Trevo, uma importante obra, um golaço, falando de Copa do Mundo, né? É verdade. Foi um verdadeiro golaço aí e que vai ficar marcado na história da cidade. Vereador, eu inclusive acompanho as reuniões ordinárias e lembro que já o entrevistei em algumas delas, em que o senhor apresenta moções relacionadas a algumas questões ali da Miguel Melhado. Isso tudo já foi resolvido com a Artesp? Como que tá? Inclusive, eu lembro que o senhor se preocupou bastante com umas questões que envolveu depois acidentes pós-obra. Como que tá isso, vereador? Essa rodovia é muito famosa, ela é estadual, né? E é uma rodovia que foi inaugurada pelo Tarcísio, também uma importante obra para a região do Campo Belo. E acredito que ajudou muito em muitas questões. Tinham muitos acidentes, muitas demandas que chegavam para nós da região do Campo Belo, e com essa obra muitas coisas foram solucionadas. Agora existem questões pós-obra, né? Precisa ainda ser colocado. Nós fizemos várias moções próximo ao bairro Cidade Singer, solicitando passarelas. Lá atrás também, já perto do Campituba, solicitando outras passarelas para que as pessoas possam transitar, os pedestres, né, possam andar com mais segurança. Tem alguns pontos que eles estão atravessando agora essa rodovia, que ficou ainda melhor, né, que as pessoas podem acelerar até mais, então ficou mais perigoso ainda. Então nós temos cobrado o Cleito, o diretor que aqui do DR, para que ele junto com a gente possa entender a importância que tem essas passarelas e que possam ser colocadas o quanto antes para evitar acidentes. E tem acontecido acidentes e a gente tem acompanhado e cobrado também o governo estadual para que possa ser realizada essas passarelas. E também, Mirna, não distante a esta rodovia, ela já interliga lá na ponta entre os bairros São Domingos, que já começa também a rodovia Lix da Cunha, que vem até aqui quase no Campina Shopping, aqui no hotel, bem ali na Fit Peças, toda aquela rodovia a Lix da Cunha, que ainda está em obra, que a gente também tem batalhado bastante, tem lutado junto ao governo do estado para que possa ficar pronto o quanto antes a revitalização daquela ponte que teve os seus pilares afetados, condenados, né, pelos engenheiros. Então eles paralisaram uma rodovia que passam 11 mil carros diariamente. Imagina o transtorno que está para os condomínios ali, para o Swiss Park. O congestionamento aumentou na rodovia Santos Dumont por conta dessa rodovia ainda estar em obra. Então são obras importantes na região que a gente tem lutado diariamente para que possa voltar, né, a ser essa rodovia tão importante de acesso a todos os bairros ali. Vereador, a gente vai falar um pouquinho, inclusive o senhor mencionou no início do nosso podcast sobre o seu posicionamento, o senhor que inclusive
né? Tem aí a questão das comissões. Hoje o senhor está à frente da comissão de mobilidade. Mas o senhor já foi, inclusive, da comissão da criança e do adolescente, né? Da juventude, isso. E eu vi aqui, inclusive, estou abrindo o site da Câmara, se você quiser conhecer as matérias que são propostas pelos parlamentares, você vai lá no campinas.sp.leg.br. Eu digitei lá, vereadores Felipe Marques, e aí tem todos os projetos já apresentados pelo parlamentar, as indicações, requerimentos. E tem um projeto aqui de 2025, que é o ano que a gente, esse ano principalmente, acho que desde quando surgiu aquela questão do FELCA, sim, o negócio ganhou uma proporção muito grande. O senhor tem um projeto que tramita, inclusive está com vistas, que eu estou olhando aqui, sim, que fala da exposição de adolescentes em atividades escolares, como danças, manifestações culturais, que levem a qualquer outro tipo de atividade que contribua para a sexualização precoce. Exato. Eu queria que o senhor falasse sobre a sua preocupação hoje com esse tema, vereador. Mir, esse assunto, como você já disse, foi muito debatido no ano passado, mas esse ano a gente continua falando dele. Nós, inclusive, no mês de maio, que é o mês da conscientização do abuso da criança e do adolescente, nós tivemos uma atividade muito importante do Maio Laranja, sim, aqui na Câmara, que nós trouxemos uma ONG chamada Visão Mundial, que teve aqui, que deu palestras, que tem cursos, que orienta igrejas, que orienta associações, justamente para ter ambientes mais seguros, em todos os sentidos. Tanto instruções para os voluntários ou para os funcionários que trabalham nas instituições, como ambientes mesmo. Orientam a questões até como para quem trabalha com crianças, como que tem que ser o ambiente, que tem que ser tudo com vidro para as pessoas verem, ter acesso para saber o que acontece nas salas com as crianças. Então tudo isso nós debatemos no Maio Laranja. E eu vi que é um assunto muito importante, que nós estaremos continuando com essa pauta aqui na Câmara, mesmo que acabou o mês de maio, mas nós lançamos esse projeto. A proteção à criança e adolescente é sempre, né, vereador? Nós lançamos no mês de maio, mas nós daremos continuidade com outras palestras, com outras ações que são de fundamental importância, porque a gente sabe que tem acontecido muitos abusos, né? A gente ouve nos jornais, a gente acompanha bastante esse tema e a gente sabe que esses ambientes precisam estar mais seguros. Então, esse programa que nós trouxemos aqui para a Câmara visa incentivar a proteção da criança. Obviamente que as instituições elas fazem o possível, né? Sim. Chegou um caso para a gente recentemente, em uma instituição, que uma criança estava lá, os profissionais viram que ela tinha sido abusada e que ela estava toda sujinha atrás, ela não estava conseguindo mais segurar. Sim. Então o que acontece? A instituição, sabendo disso, ela consegue fazer os encaminhamentos possíveis. Então, como é importante o papel das associações, dos institutos, porque as coisas acontecem lá fora, mas quando chega para dentro das instituições, tem sinais, porque sempre tem um rastro, sempre tem um sinal que esses professores e voluntários precisam saber dessas coisas para poder, quando acontecer, saber como fazer. Sim. Não é? E como tratar desse assunto. Porque tem lugares que nunca aconteceu, mas tem lugares que já aconteceu e as pessoas não souberam tratar desse assunto. Então, por isso que nós estamos trazendo a essa casa este debate, esta capacitação, justamente para que as nossas crianças a cada dia possam ser mais protegidas. Sim, vereador, inclusive eu estou aqui analisando e vendo alguns projetos do senhor, até a gente mencionou que o senhor é presidente da Comissão de Mobilidade Urbana. Nós temos algumas coisas aqui, olha. Isenção de cobrança de tarifa de Zona Azul no horário de almoço no centro de Campinas. Temos também a questão do semáforo inteligente. Sim. Hoje, quando a gente pensa no trânsito de Campinas, ainda há uma discussão, às vezes as pessoas falam, gente, daqui a pouco vai ter rodízio, daqui a pouco não vai ter. Como que o senhor vê hoje essa questão do trânsito na nossa cidade? Olha, como você disse, vamos começar pelo semáforo, que eu acho que é um projeto importante também. O semáforo inteligente é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, inclusive fui conhecer
lá na Unicamp, me apresentaram todo um projeto, e um projeto excepcional. Isso acontece em um local só aqui em Campinas, no SAMU, quando ali na Aquidabã. Sim, com a Marechal Carmona? Isso, o Marechal Carmona com a Aquidabã. Tá. Quando o SAMU sai ali com pressa, ele tem um botão que ele aperta que o sinal fica verde para ele. Correto. Então isso é a tecnologia, né? Para que ele possa chegar com mais rapidez no local. E o que acontece com os semáforos? É nas principais avenidas da nossa cidade, como a João Boy do Lope, Amoreiras, sim, locais que o trânsito é muito complicado. E quando, por exemplo, acontece algo de urgência e emergência, no SAMU, para a Polícia Militar, eles acionam lá da base deles, e quando eles forem indo, vai ficando aquela onda verde, para que esses carros de urgência e emergência possam chegar nos locais de forma mais rápida e mais ágil, porque a gente sabe que 1 minuto, Mirna, pode salvar uma vida. Sim. Não é mesmo? Então a gente, sabendo disso, que já está sendo desenvolvido pela Unicamp, a gente fica aí muito contente. E a gente, com esse projeto de lei, visa incentivar, e quando esse projeto estiver pronto, para a gente poder implementar aqui no nosso município, até como referência para as outras cidades. E a questão da isenção do Zona Azul na hora do almoço no centro da cidade? Incentivar o comércio no centro da cidade. Você dá uma isenção no período do almoço, ali de quase 2 horas, você incentiva as pessoas irem pagar uma conta na lotérica. Vou correr comprar alguma coisa já que tá faltando. Um negocinho ali, né? Tantos comércios, eu acho que incentiva o comércio. O centro, a população precisa voltar a frequentar o centro. A gente anda na cidade, a gente vê como algumas ruas estão paradas, estão mortas. Por quê? Porque o comércio agora está tudo aqui, né? A gente sabe que com o avanço da tecnologia, realmente muitas pessoas foram para o celular, né? Ainda mais os jovens. Sim. Então a gente precisa incentivar e ter projetos, ideias novas para que o centro possa voltar a ter um aumento aí da população. A gente tem também ainda nesse sentido, vereador, a questão quando a gente pensa no serviço de transporte remunerado de passageiros. A gente lembra que, inclusive, a Câmara foi muito demandada naquela época de que se falava sobre a questão do uso de aplicativos. Sim. Hoje, o que o senhor pensa que precisaria aprimorar nesse serviço para melhorar o transporte público na nossa cidade? Porque hoje, querendo ou não, é um transporte que faz um serviço particular, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse caráter público. Público, né? Exatamente. Eu acho que foi um ganho, né? Tem tudo a ver também com a tecnologia. Foi muito debatido, né? A questão do táxi, do Uber, até gerou muitas discussões. Sim. Aqui na Câmara, e a gente sabe da importância que tem o aumento dos veículos na área do transporte por aplicativo. E a população aprovou, porque é muito bem aceito pelo povo. Então tudo aquilo que é aceito, a gente também tem que entender e saber que é a tecnologia, que é o mundo atual, que está melhorando, e a gente vai adequando. O que eu vejo, Mirna, é que precisa, de fato, a cidade ter outros meios de transportes públicos com mais qualidade, para as pessoas optarem pelo transporte público. Quando você tem um VLT na cidade, nós participamos já de várias reuniões em São Paulo, que foram discutidas a questão do trem intercidades, que o governador Tarcísio já assinou aí, diversas licitações para a questão aí de Campinas, Vinhedo, Valinhos, até São Paulo. Eu acredito que é o transporte necessário para a nossa cidade. Campinas, uma região muito populosa, e toda a região metropolitana que poderá utilizar desse transporte do trem. E também o VLT, uma forma que nós temos o aeroporto de Viracopos. Um aeroporto também de cargas muito intenso, mas também hoje de passageiros, que é uma opção para milhares de pessoas que utilizam também da nossa região metropolitana, muito bem utilizada. Então nós vemos que o VLT hoje do centro até o aeroporto de Viracopos é um meio de transporte que é necessário para a nossa cidade, para
que possa haver, né, mais modernização no transporte, para que as pessoas de fato possam deixar os seus carros na garagem e utilizar de um transporte público de qualidade. Sim. Poxa, hoje a gente vai pegar um ônibus. Eu usei ônibus a minha vida inteira como jovem, indo para a escola, indo para o centro, voltando, indo trabalhar, voltando. Sempre foi ruim o transporte público da cidade de Campinas. Sim. Você vai, engraçado, né? Você vai para São Paulo, o transporte é bom. Todo mundo usa o transporte público em São Paulo. É verdade. Aí você vai para cidades aos redores, né? Todo transporte degradado, ônibus velhos, né? Existem as cooperativas que também faz parte do transporte público da cidade. Então tem as cooperativas, tem empresas e acaba que nada é bom, nada é com qualidade. Inclusive, já que o senhor entrou nessa questão do transporte público, agora no dia 18 de maio a gente teve aqui a instalação de uma comissão de estudos a respeito do acompanhamento da licitação. Sim. O senhor participou daquele momento, daquele sorteio, faz parte dessa comissão, né, que tem uma importante missão. A gente lembra que a Câmara votou, inclusive recentemente, que o atual contrato teve uma prorrogação de até 2 anos, para que então possa ser implantado a nova licitação, que também tem suas questões no âmbito do executivo. Como que o senhor tem visto esse trabalho, que foi recentemente aí essa nova comissão que foi montada para acompanhar esse tema? Nós estamos acompanhando, por conta das demandas, Mirna, que chegam para nós abrimos essa comissão. Para que isso? Para que a gente possa acompanhar de perto tudo o que tem acontecido no transporte público da nossa cidade. E eu também, como presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, que Sim. tem tudo a ver. O que acontece? A gente vê um transporte público totalmente degradado e nós não podemos aceitar isso. Aumentam as reclamações, vereadores, nos gabinetes? Aumentou muito, porque imagina só, uma empresa que está quase 20 anos na nossa cidade, no transporte público, que é o último contrato, Sim. né? E está no fim de contrato. Todo fim de contrato, ele não vai comprar ônibus novo sabendo que ele perdeu. Não é isso? Sim. Então, todo fim de contrato não é coisa boa. Infelizmente. E a população que está pagando. E a população que paga. Os ônibus já estão mais velhos, já rodaram, né, muitos quilômetros. Né? Tem ônibus que rodam mais de 1 milhão de quilômetros. Sim. Que estão rodando aí. Então, a gente vê que realmente nós precisamos de mudança na área do transporte. Está muito difícil em Campinas o transporte público. E a gente sabe que essa empresa nova que ganhou está em fase ainda de apresentar documentações, já foi homologado. Tem uma burocracia Tem aí, né? toda uma burocracia. E por que a gente prorrogou? Porque a gente quer trazer também tranquilidade, mais tranquilidade em tudo isso que está sendo feito. Para que a empresa apresente realmente as documentações necessárias, porque a próxima empresa também, a ganhadora, ela vai trabalhar para os próximos 15 anos, podendo ser renovado por mais 5, completando 20 anos. Então é muito sério tratar desses assuntos. Quando a gente vai alugar uma casa, é totalmente burocrático. Imagine um contrato de bilhões de reais nos próximos 20 anos. É toda uma burocracia. Então nós estaremos acompanhando todas essas etapas para que a nossa cidade não venha a ser prejudicada. Porque se a nossa cidade for prejudicada, é a população que vai sofrer. Sim. E a gente está aqui para isso, para defender e para cobrar melhorias para a nossa comunidade e para a nossa população dos 4 cantos da nossa cidade. E esse assunto é um assunto muito importante. E nós estaremos trabalhando de perto para que possa ser solucionado o quanto antes. Obviamente que o nosso desejo é que não dure esses 24 meses. É que o quanto antes a nova empresa assuma, né, que possa cumprir o contrato, tudo que está dito ali, que com certeza aí sim nós iremos melhorar um pouco mais na questão do transporte. E essa transição a comissão vai acompanhar de perto. Vai acompanhar de perto. Tá certo, vereador. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Mirna. Agradecer mais uma vez toda a população que tem acompanhado o nosso trabalho e nos acompanhado também pelas redes sociais. Muito obrigado.
Tá certo? Então, a gente lembra que você pode conversar com todos os parlamentares, tem os contatos de cada um dos gabinetes aqui no site da Câmara Municipal de Campinas. E você também confere lá na playlist do youtube.com/TV Câmara Campinas e na playlist do portal da TV Câmara Campinas, no endereço que aparece aí no seu vídeo, também todas as entrevistas e as participações do vereador Felipe Marchese em outras edições do Na Casa do Povo. Até um próximo programa.